queridos, tudo bem? Segunda-feira, dia de preguiça para alguns, não é? Eu espero que não seja e que não esteja sendo para você. A nossa amiga hoje que escreve, a Roxy, ela está falando sobre segredos. É difícil quando alguém tenta cavocar os nossos segredos, não é mesmo? E difícil também quando aqueles que descobrem compartilham o que não devem. Enfim, você já teve uma experiência assim? A nossa amiga, ela conta que um dia ela estava ali na sua casa, secadora funcionando, secando as toalhas direitinho, e de repente ela viu um estouro alto e descobriu que a máquina parou de funcionar. E olha que era uma máquina só de 3 anos de uso, isso é muito triste. Enfim, depois de várias ligações, ela conseguiu conversar com um atendente e daí agendar, uma visita de um assistente técnico ali para ver o que estava acontecendo. Aí a atendente do outro lado falou o seguinte: olha, eu preciso que você passe para mim o modelo e o número de série da sua secadora. Esse modelo, número de série, estão impressos com letras, gente, muito pequenininhas e estão um lado difícil, às vezes de difícil acesso, para a gente conseguir enxergar isso, pelo menos na máquina dela. Aí, enfim, ela foi lá para ver isso enquanto a mulher estava no telefone esperando. Aí ela voltou, pediu desculpas por demorar tanto, para poder encontrar os números, E a voz do outro lado, que parecia de uma jovem, respondeu assim de uma forma doce, muito paciente. Aí ela falou assim: não, está tudo bem. Para uma pessoa com X anos de vida, como a senhora tem, está ótimo. Gente, a Roxy ficou indignada. Como que uma secretária de uma companhia de reparo secador sabia a idade dela? Ela ficou pensando assim. Ela se sentiu meio que violada, sabe? Ao lembrar que, enfim, nesta era da tecnologia... Fala sério, gente, a gente não tem mais segredo, não é? A gente não quer que os outros saibam, mas tá ali. Eu acho muito engraçado, inclusive, abrindo um parênteses aqui, que as pessoas, você não tem nada a ver com a minha vida, elas ficam falando, mas elas vivem postando a vida na internet. Como assim? Não é verdade? Gente, agora tem uma coisa. Deus sabe a nossa idade. Deus sabe o nosso peso. Ele sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Não tem segredo para Deus. Tá tudo muito bem Ele saber todas essas coisas, não é verdade? Porque para Ele isso não importa, tá? Deus conhece algo muito mais importante, que é o nosso coração. E isso, de fato, tem uma relevância eterna para você e para mim. Por isso, a gente precisa pedir que Deus sempre nos ajude, que Ele sonde o nosso coração. Você tem algum segredo escondido no seu coração? Sabe que às vezes não tem a ver com atitudes, mas tem a ver com coisas, segredos como raiva, inveja, mágoa. São segredos também, viu? Quando Deus, por exemplo, enviou Samuel para ungir Davi para ser o futuro rei de Israel, Samuel ficou impressionado com os irmãos de Davi. Todos eles eram altos, bonitos, mas nenhum deles era o que Deus havia indicado. E daí Deus lembrou aquele homem, a Samuel: Samuel, eu não vejo como as pessoas veem. O ser humano enxerga o exterior, mas eu vejo o coração. Sabe, queridos, o nosso DNA foi ali determinado por Deus antes que as nossas células, antes que as células dos nossos pais se unissem e antes que a gente fosse formado no ventre materno de nossa mãe. Deus já sabia a nossa jornada, não como uma coisa, um destino, é que Ele já sabia as nossas escolhas, Ele já sabia como nós seguiríamos com a nossa vida. E Ele não força nenhum de nós a nenhum tipo de papel, mas no conhecimento que Ele tem, baseado nos fatos, no livre-arbítrio que Ele nos dá, Ele conhece o nosso coração. Ele viu antecipadamente as escolhas que nós faríamos. Então, considerando que Deus sabe tudo sobre nós, que Ele conhece tudo o que a gente faz, aquilo que a gente quer, o que a gente não quer, Aquilo que a gente não quer que as outras pessoas saibam, a gente deveria fazer o quê? Confiar nesse Deus, E não ter medo de revelar as coisas para Ele, porque, na verdade, gente, Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Então não tem nada de segredo aqui para Ele. Nós deveríamos pedir para que o Senhor nos ajude a nos conhecer, não é? E não ter medo de Ele saber tudo a nosso respeito. Sabe por quê? Porque Ele é totalmente confiável. Isso é muito bom, não é? Olha o que diz Salmo 139.
Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Esse Deus, para Ele, não há segredo algum. Essa é a verdade. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos conhecer tão bem e de tão perto e de tão profundamente. Nos ajude a nos conhecermos melhor através daquilo que o Senhor vem nos revelando. E nos ajude também a sermos pessoas fiéis a Ti, fiéis aos nossos amigos, guardando os segredos quando for necessário. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia. Até amanhã.